Estamos de volta com a nossa Semana do Meio Ambiente de Ladares. Eu quero agradecer o pessoal que participou aí no chat da palestra anterior. Foram muito boas participações. E agora nós vamos começar a segunda etapa, que é a palestra sobre unidade de conservação, o que são. É uma excelente iniciativa aí proposta pela Semana do Meio Ambiente, considerando essa necessidade de esclarecimento ao público sobre esse tema que, por muitas vezes, acaba gerando dúvidas, as pessoas às vezes não conhecem, especialmente quem não é da área, como nós já comentamos aqui. E essa iniciativa dessas brilhantes participantes de hoje vai fazer com que a gente possa entender um pouco mais sobre esse tema. E a gente vê que no nosso Pantanal a gente tem várias unidades de conservação, então é extremamente oportuno que a gente entenda um pouco mais. Então hoje a palestra vai ser proferida pela Tainã Bornato, ela que está aqui com a gente, e ela é especialista nesse tema, atuante na defesa do meio ambiente, da comunidade da APA da Baía Negra, e ela vai tratar isso com a gente, né? A Tainã, ela é gestora ambiental do IBAMA e também é membro do Conselho da APA Baía Negra. E aí, para mediar a palestra, estão presentes a professora Caroline Gonçalves, que é também do curso de administração do Campus do Pantanal, aqui em Corumbá, da UFMS, né? Ela que é mestre e doutora em administração e pós-doutora em economia, e também a professora Priscila Pinheiro, que é professora aí do curso de Direito, também do campus aqui do Pantanal, da UFMS. Ela é graduada em Direito, tem o mestrado e doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais. Então, agora, para abrilhantar aí nossa percepção sobre unidades de conservação, vou convidar a Tainã para fazer o uso aí da palavra. Obrigado, Tainã. Obrigado, professoras. Muito obrigada, Fernando, por essa abertura. Vou esperar você colocar aí, então, a palestra, né, para a gente conversar um pouquinho. Aí, show. Ótimo. Bom, já pode passar para a próxima, né? Eu vou começar me apresentando, então. O Fernando falou um pouquinho, mas vou explicar um pouco mais. Eu sou gestora ambiental, formada pela EASH USP. Desde os meus 19 anos, né? No meu segundo ano de faculdade, eu já sou servidora pública, né? Em São Paulo, eu trabalhava com unidade de conservação. Eu passei no concurso da Fundação Florestal, que é o órgão estadual que faz a gestão das unidades de conservação lá do estado de São Paulo. E também eu fiz vários voluntariados durante a minha trajetória e coloco isso como destaque justamente por ter realmente mudado a minha visão profissional e pessoal. E também como dica, né, várias unidades de conservação do Brasil aí têm possibilidades de estágio, né, e é uma coisa muito legal, assim, tanto para você que está fazendo, quanto para a instituição que está recebendo esses voluntários, né, eu coloco em destaque aí meu estágio no Projeto Tamar, em Ubatuba, com as tartarugas marinhas. Pode passar. E também eu fiz uma especialização em restauração, licenciamento e adequação ambiental, lá em São Paulo também, na UFSCar Sorocaba. E quando eu estava quase me formando, eu passei no concurso do IBAMA, né? Assumi aqui em Corumbá em 2016. E aproveitei para fazer o TCC na área, que a gente fez, então, um protocolo de monitoramento de queimada controlada, né? O impacto do fogo nas aves, né? A gente publicou na Embrapa, junto com o Valfrido, da Embrapa aqui do Pantanal, e com o professor Piratelli lá de São Paulo. E aí, desde 2017, o IBAMA voltou, né, a fazer parte do conselho gestor da APA Baía Negra, que eu também vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar. A gente desenvolve, né, diversas ações de educação ambiental, e uma delas são todas as ações que a gente desenvolve na APA Baía Negra, né? Quando eu cheguei aqui em Corumbá, e a Jussara também, né, que é a minha chefe, o IBAMA já não estava mais fazendo parte do conselho gestor, então a gente voltou a fazer parte. E aí, no final de 2017, eu fui convidada para ser presidente do conselho gestor, fiquei aí por 2 anos, e agora eu continuo como membro, mas como secretária executiva do conselho. Pode passar.
E aí, para a gente começar a falar sobre tudo, principalmente para as pessoas que não são da área ambiental, eu acho muito importante a gente fazer algumas diferenciações de conceitos, né? Porque realmente, se para quem é da área ambiental, às vezes isso fica confuso, imagina para quem não é. Então, o primeiro conceito que eu acho importante a gente diferenciar é esse conceito de preservar e conservar. Né? Então, a preservação ambiental, ela está ligada justamente a essa coisa de você manter intacta, de você não utilizar a natureza. Diferente da conservação, que já fala dessa questão de utilizar os recursos naturais de forma sustentável, né? E aí, quando a gente fala em recursos naturais, né, é uma coisa que ainda vem sendo discutida até o dia de hoje, né? Inclusive, tem saído publicações recentes aí falando dessas questões, porque os recursos ambientais, para eles serem recursos, os recursos naturais, na verdade, a diferença entre eles e um elemento natural é justamente essa demanda da sociedade. Então, acho que um exemplo bem legal é quando a gente pensa no oxigênio, por exemplo, né? Muitas vezes a gente pensa, o oxigênio é um recurso natural. Mas se a gente está só respirando, a gente está utilizando esse recurso de forma passiva, ele não é um recurso natural, ele só é um elemento natural. Então, ele se transforma em recurso natural quando a gente tem essa demanda da sociedade. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega o oxigênio, coloca num cilindro e utiliza ele. Tá? Então, eu acho que vale a pena a gente diferenciar isso também, para a gente poder falar um pouco mais aqui sobre o tema. Pode passar, Fernanda. E aí eu vou entrar, então, explicar um pouquinho do que são as unidades de conservação, né? É importante a gente dizer que esse termo, unidade de conservação, é um termo utilizado no Brasil, porque fora do Brasil usam a nomenclatura áreas protegidas. Só que aqui no Brasil, áreas protegidas é muito mais do que só unidades de conservação. Tá? Então, isso é uma coisa que realmente gera bastante dúvida, mas é importante a gente falar aqui de unidades de conservação que estão na lei, né, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o famoso SNUC de 2000, e nesse sistema, né, no SNUC, ele vem falar que esses espaços que são importantes, aí eles têm características naturais relevantes, tanto da parte da fauna, da flora, de beleza cênica, cultural, enfim, esses espaços eles são importantes de serem protegidos, né? E aí as unidades de conservação elas podem ser de dois tipos: as áreas de proteção integral, que é justamente essas áreas que vão mais para a parte da preservação, que é você manter a natureza intacta, né? E aí você tem geralmente essas unidades de conservação elas são abertas para pesquisa e algumas para turismo, não são todas que são abertas para turismo. E os exemplos são os parques, né? Parque Nacional, por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? O Parque Nacional do Pantanal, a gente tem aqui ali na divisa do Mato Grosso do Sul. A gente tem o Parque Municipal de Piraputangas, aqui perto dos balneários, também uma unidade de conservação de proteção integral. E a gente tem outras aí, as reservas biológicas, estação ecológica, monumentos, enfim. E aí, do outro lado, a gente tem essas unidades de conservação de uso sustentável, que são essas unidades que você pode utilizar os recursos naturais desde que você não prejudique, né? Que seja de uma forma sustentável. E aí que entra a APA, as áreas de proteção ambiental. O exemplo, a APA Bahia Negra. E tem outras aqui, as reservas de desenvolvimento sustentável, as RESECs, e também as RPPNs, que também são bem famosas aqui na região. A gente encontra muitas RPPNs ali na Serra do Amolar, por exemplo, e elas são essas reservas particulares de patrimônio natural. São as únicas unidades de conservação que são 100% privadas, né, em áreas privadas. As outras unidades de conservação ou são em áreas públicas, ou são em áreas públicas e privadas, né? Então, tem várias APAs aí pelo Brasil que elas têm esse misto, né, de área pública e privada. E aí, eu coloco aqui também essa questão que o SNUC, ele coloca como obrigatório todas as unidades de conservação, elas terem um plano de manejo. E aí, o que é esse plano de manejo? É um documento técnico que direciona todas as ações que a gente desenvolve na unidade de conservação. Então, ele vai estudar, primeiro ele estuda a unidade de conservação, né? Ele vai estudar a fauna, a flora,
falar os animais que tem, os animais que estão em extinção, as plantas, enfim. E ele vai zonear, ele vai falar, bom, vou separar em zonas, essa zona aqui, por exemplo, na APA, essa zona pode ter moradia, essa outra zona aqui é uma área que você precisa fazer restauração ambiental, outra área que é só de reserva, enfim, ele separa e ele dá esses objetivos e normas, né? Então, todas as ações que as unidades de conservação desenvolvem, elas devem estar embasadas aí no plano de manejo. E aqui eu já vou aproveitar para falar também que muitas vezes a gente vai até a unidade de conservação sem saber que são unidades de conservação, né? E eu acho que um grande exemplo no Brasil é quando a gente fala do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que a gente nem imagina, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas nem imaginam, que lá é o Parque Nacional da Tijuca. E ninguém fala sobre isso. É um dos parques aí que recebe mais visitação no ano e é uma unidade de conservação, né? Então, é muito importante a gente realmente falar sobre as unidades, divulgar sobre isso, para a gente entender, né, onde que a gente está e a importância dessas unidades. Pode passar, Fernando. E aí, as unidades de conservação, elas podem ter um gestor, somente um gestor, né, no caso dos parques, por exemplo, mas elas também podem ter um conselho gestor, que é o caso da APA Bahia Negra. E aí o conselho gestor ele pode ser deliberativo, que é o nosso caso, né, um conselho gestor deliberativo, onde as nossas decisões são soberanas, ou ele pode ser um conselho gestor consultivo. E aqui na APA a gente tem um conselho gestor deliberativo com diversas instituições públicas, desde instituições federais, estaduais, municipais, ONGs e os próprios moradores, né? Eles têm a cadeira ali no conselho gestor. E aí eu represento o IBAMA, o Fernando representa a UFMS e assim por diante. Pode passar. E aí, por que a gente precisa falar de unidade de conservação, né? O SNUC, ele também estabelece o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, que é o quê? O cadastro, as unidades de conservação, elas se cadastram, né, e depois elas são aceitas, e aí eles geraram esse painel, o Ministério do Meio Ambiente, né, gerou o painel de unidade de conservação brasileira. E aí eu gosto muito de falar sobre isso, porque esse painel, ele mostra a porcentagem do bioma protegido pelas unidades de conservação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na Amazônia, 28% do bioma protegido por unidade de conservação, o que a gente não pode falar que é suficiente, mas aí a gente chega aqui no Pantanal com apenas 4,63% do bioma protegido por unidade de conservação. E aí a gente chega até no Pampa, que só 2,94% do bioma é protegido pelas unidades de conservação. Então, é muito importante a gente falar sobre a necessidade de criação de novas unidades e também de tirar do papel essas unidades de conservação que muitas ainda estão só no papel, não tem muita efetividade no dia a dia. Pode passar. E, além disso, né, por que a gente fala de unidade de conservação? Por que a gente precisa, como diz minha amiga, pregar a palavra das unidades de conservação? Algumas coisas são meio óbvias, né? Assim, que essa parte de conservar a biodiversidade, né? Quando a gente fala de biodiversidade, é realmente a diversidade dos animais, da flora, enfim. E também dessa parte de oferecer serviços ecossistêmicos, né? A gente tem um dado aí que 35% da água que vem para consumo humano no Brasil, elas dependem de unidades de conservação. No estado de São Paulo, 60% da água consumida, elas vêm de unidades de conservação. Então, as unidades, elas vêm fornecer, né, vêm trazer esses serviços ecossistêmicos, né, e são importantes para a manutenção da vida mesmo, né. Um outro ponto é a promoção do turismo sustentável, né, a maioria das unidades de conservação aí, elas conseguem realmente desenvolver esse turismo, né, no território, e aí o benefício é para quem está dentro, para quem visita, para o entorno, né? Enfim, para a cidade e para muito, muito mais. Assim, o turismo realmente é uma coisa que a gente acredita que seja a virada de jogo aí das unidades de conservação.
E também essa questão delas serem laboratórios vivos para a evolução das ciências, tecnologia, indústria, né? Então, de fomento à pesquisa, de você poder realmente ali descobrir fármacos e, enfim, né, diversas outras coisas que a gente realmente tem esse laboratório aí. E aí as outras coisas que agora estão sendo mais faladas é essa questão da promoção da saúde e bem-estar, as unidades de conservação como opções de lazer, de esporte, né, de contato com a natureza, que a gente sabe que isso faz a diferença na nossa saúde mental, né, muitos estudos já mostram isso. E também nessas questões de valores culturais, místicos, tradicionais, né, dessa cultura realmente das comunidades que vivem dentro das unidades de conservação, e de tudo que envolve ali, né, enfim. E também a gente lembrar que as unidades de conservação, elas, na verdade, a proteção ambiental é um direito de todos, né, está na Constituição, mas na Constituição Federal também fala desses espaços territoriais especialmente protegidos. Então, o SNUC vem regulamentar, né, esse artigo aí da Constituição Federal e mostrar aí que as unidades de conservação são também um direito de todos. Pode passar. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a APA, para eu parar de falar um pouco também e a gente ilustrar, eu queria que o Fernando passasse um vídeo. E aí depois a gente volta a conversar. Hoje vamos contar uma história que ocorreu em uma linda região do Pantanal do Mato Grosso do Sul, no município de Ladário. Mas para isso teremos que voltar um pouquinho no tempo, talvez umas décadas, onde havia uma super ideia de construir uma longa estrada sobre as margens alagáveis do Rio Paraguai. Fascinante, não é mesmo? Mas não foi bem assim que terminou. O projeto atrasou. A obra parou. Apenas o nome restou. Codrasa, a empresa responsável pela dragagem da obra. A então conhecida Estrada da Codrasa, na verdade, é a rodovia MS 428. E é aí que entra a outra parte da história. Quando em 2010 foi criado pelo município de Ladário a Área de Proteção Ambiental Bahia Negra, nome que remete a uma das baías que compõem a exuberante natureza desta região pantaneira. A APA Bahia Negra é uma unidade de conservação criada por lei e administrada por um conselho gestor que conta com diversas instituições da área ambiental e social, sendo seu principal objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável da região, seguindo as diretrizes do Plano de Manejo. Mas o que é o Plano de Manejo? O Plano de Manejo é um documento técnico que é obrigatório para todas as unidades de conservação. Nele contém os objetivos gerais de uma unidade de conservação. Através dele se estabelece seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. O Plano de Manejo da APA Bahia Negra existe desde 2016. A APA Bahia Negra possui uma área total de 5.420,58 hectares, que abrange a antiga estrada da Codrasa, as duas baías, a do Arrozal e a Negra, e mais algumas áreas. E é composta por uma comunidade de aproximadamente 38 famílias tradicionais que sobrevivem da atividade da pesca, artesanato, extrativismo sustentável e turismo de base comunitária. Qualquer um pode morar na APA? Não. Quem mora na APA Bahia Negra hoje já estava lá durante todo o processo de criação da unidade de conservação. Este é um território da União para o projeto da estrada e foi cedido posteriormente às famílias diante de um termo de autorização de uso sustentável, chamado TAUS. De fato, esta área não pertence aos moradores, sendo apenas uma seção de uso para as famílias tradicionais, desde que use seu espaço de forma sustentável e de acordo com o plano de manejo. Bom, esse vídeo ele já responde bastante coisa, né? E eu acho que é importante eu fazer também essa diferenciação, que essas unidades de conservação de uso sustentável, elas podem ter pessoas morando dentro. Mas que pessoas, né? Geralmente, então, aí, comunidades ribeirinhas, quilombolas,
e comunidades tradicionais, né? Então é por isso que a APA Baía Negra tem essa comunidade ribeirinha tradicional vivendo e sobrevivendo, né? Tirando aí a subsistência deles desse território. Pode voltar para a apresentação, Fernando. Isso. E para a gente contar um pouco dessa história dos moradores da APA Baía Negra, eu trouxe aqui um documentário feito pelo Marco. O Marco esteve aqui alguns anos passados aí, e ele gravou um documentário muito, muito legal. Esse documentário, ele não está disponível no YouTube, né? Já aviso, porque ele está concorrendo a festivais, mas provavelmente até o final desse ano ele já vai estar disponível para todo mundo que não conseguiu assistir. Quando ele estreou, a gente trouxe ele para cá. A primeira sessão de cinema foi com os moradores. Depois a gente fez várias sessões de cinema aqui na cidade de Corumbá e de Ladário, né? A gente passou no Sesc, na casa do Dr. Gabi, enfim, em vários lugares. E aí, depois disso, ele foi para alguns festivais, né? Então, o primeiro que ele participou foi esse festival, Wildlife Conservation Film Festival, que passou em Los Angeles e Nova York. Então, a gente tem aí a APA Baía Negra sendo conhecida pelo mundo todo. Aí, depois, a gente participou desse festival de cinema de Alter do Chão e vencemos a categoria do voto popular. E agora, o último festival que a gente participou foi esse da Eco Brasil Fest, que é um festival de artes e cinema ambiental, que também ganhamos uma menção honrosa. Então, assim, é um documentário que eu entendo, e os moradores também entendem bastante, como um divisor de águas aí na vida deles, né? Porque gerou muita visibilidade. E para deixar vocês com um gostinho de quero assistir, né? Que eu acredito que bastante gente ainda não assistiu, a gente vai passar agora o trailer do documentário. Pode passar, Fernando. É uma vida simples, né? De gente muito simples, né? Aqui as famílias vivem da pequena cultura que tem, né? Você deve ter visto, né? Tem a plantação de abóbora, mandioca, melancia, todas essas coisas eles plantam. Então colhem, pescam, no rio tem peixe em abundância ainda para comer, né? Tem muitas pessoas na cidade que muitas vezes ela ainda até ri da gente que mora aqui no mato, né? Chama até a gente de caipira, né? Que mora no mato. Mas muitas vezes a gente que mora aqui no mato ainda se sente muito mais feliz do que qualquer uma pessoa dessas que caçoa da gente lá na cidade, que fala que a gente aqui é sossegado, né? A maneira como as nossas crianças vivem lá é completamente diferente, porque lá não tem Wi-Fi nem celular, né? Não estão ligados diretamente na internet, né? A tecnologia é muito pouca lá, né? O pessoal vive mais naturalmente. A sua casa tem vizinho? Vizinho. Qual que é o problema maior? O problema maior é o calor. Né? Tirando o mosquito fora, que esse é o grande problema, mas é o calor, é bárbaro. Não aguenta. É um forno quente, que é ventilador é direto. É um pouco desumano até. Ele está desumano, isso que o rapaz falou. Ele não aguenta, é tristeza. A dificuldade? Não, a dificuldade aqui é nessa época, como você mesmo está vendo, né? O povo sofre nessa época. Por exemplo, eu ainda tenho aqui essa varanda com uma telinha, né? E muitos que não tem. Lá para frente tem gente que não tem isso aqui. Sofre com mosquito. Aqui que são famílias oriundas das enchentes, né?
Aqui o Pantanal é um fenômeno, então veio assim uma cheia muito grande, né? E daí vieram essas famílias do Pantanal. São famílias tradicionais que nasceram e viveram em várias regiões aqui do Pantanal, né? A gente recebeu vocês aqui como eu vim fazer esse documentário, depois vim trazer para mostrar para a gente, né? É uma coisa muito, muito boa, tanto mostrar aqui para a gente como mostrar para outros lá na cidade de vocês também, né? É muito bom. Eu acredito que você vai encontrar muita novidade quando você voltar, dependendo do tempo, né? Nós também, enquanto moradores, vamos se empenhar para que as coisas aconteçam. Eles gostam dessa vida. Ama. Não gostam, eles amam essa vida, né? E nem pensam em ir embora. Bom, e a gente tem, então, essa comunidade aí em situação de vulnerabilidade social, né? E a gente vem trabalhando justamente para a gente mudar essa realidade, né? Como eu disse, um projeto nosso que a gente vem realmente como carro-chefe é o turismo, e é esse turismo de base comunitária, que é um turismo que ele é feito pelos próprios moradores, né? E a gente sabe que a cada momento tem ficado mais difícil também a questão do peixe, né? Os moradores sempre falam que tem sido um pouco mais difícil de encontrar o peixe, as queimadas, né? Também no ano passado, os incêndios florestais, na verdade, eles assolaram aí boa parte. Então, assim, a gente vem trabalhando aí, e essa visibilidade também vem trazendo para a gente muitas parcerias para que a gente consiga investir um pouco mais aí na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí vocês viram aí diversas fotos desse lugar incrível, né? Fotos aéreas desse lugar incrível que é a APA Bahia Negra. E aí, pode passar, Fernando. E aí, no ano passado, a gente chegou numa situação bem desesperadora, que foi essa questão dos incêndios florestais. Essa foto aí de cima é justamente uma foto aérea da APA Bahia Negra, em que a gente teve 80% da unidade de conservação queimada em 2020. A gente nunca tinha vivido isso, né? Eu, enquanto estou aqui, e os moradores relatando, que nunca vivemos uma situação como essa, e a gente tem dados aí comprovando que o Pantanal também nunca viveu uma situação como essa, né? Então, a gente tem 27% do bioma consumido pelo fogo em 2020. E podendo aí se repetir, né, se não nos prepararmos para isso, devido a essa seca que o Pantanal começa a enfrentar, né? Então, esse gráfico aqui do lado esquerdo é um gráfico da Marinha do Brasil, que faz a medição da régua, né, do nível do Rio Paraguai em Ladário. E aí coloca aqui nesse pontilhado uma média do ano de 2016 a 2019, e aí em amarelo é 2020, a gente já vê que ele está muito, muito longe da média, e em azul ele já é 2021, mostrando que estamos pior em quantidade em questões de seca, né, em questões de nível de água dos rios, do que o ano passado. Então, realmente, a gente se encontra aí numa situação bem crítica, e como eu disse, se a gente não conscientizar, né, a população, se a gente não se preparar, podendo viver novamente situações aí desesperadoras. E aí aqui eu quero fazer uma pequena diferenciação de termos também, que é nessa questão de incêndios e queimadas, né? Então é importante a gente dizer que existem queimadas controladas, que são essas queimadas que você, com licença ambiental, você pode preparar o terreno para você realizar uma queimada na época certa, né? Então, com licença ambiental, na época certa e com todos os fatores ali a seu favor. Agora, os incêndios florestais é realmente essa questão quando perde o controle. Então, perdeu o controle, se alastrou, enfim, ano passado aí, em sua maioria, incêndios florestais, tá?
É bom a gente fazer essa diferenciação. Pode passar, Fernanda. E aí, a gente vem, então, investindo aí, né, o Pantanal como um todo, investido nessas brigadas comunitárias de prevenção e combate aos incêndios florestais. E o que são essas brigadas, né? Diferente do Preve Fogo IBAMA, que contrata brigadistas de julho a dezembro para agir realmente nesse período de seca, a gente tem essas brigadas comunitárias, ou seja, que é feita pelos próprios moradores, né? Os próprios moradores são brigadistas, que atuam o ano inteiro, mas eles trabalham de forma voluntária. E essas brigadas são muito importantes para que elas consigam chegar no fogo rápido e não deixar o fogo alastrar, né? Então, eles têm essa capacidade de não virar uma coisa que depois não vamos conseguir apagar ou que vamos precisar de muita ajuda para apagar, né? E o plano de manejo da APA, ele já prevê isso. Então, desde 2019, a gente formou essa brigada. Em 2020, teve uma nova formação, né, é uma parceria da ECOA, que faz parte do Conselho Gestor, junto com o Preve Fogo IBAMA. E aí, pode passar, Fernanda. Mas essa brigada, só ela, em 2020, ela não deu conta, né? Então, a gente tem aí mais fotos dos incêndios na APA. A gente precisou de ajuda da Brigada Pantanal do Preve Fogo, dos bombeiros, de pipa da prefeitura, de caminhão da Marinha do Brasil, helicóptero da Marinha do Brasil, né? Então, foi uma situação bem desesperadora. O fogo chegou muito perto da casa dos moradores, né? A gente tem aí uma das fotos, é um morador resfriando a casa dele, porque estava chegando muito, muito, muito perto o fogo. E acontecendo nessa época atípica, né? Que é nessa época de abril e maio, que teoricamente seria um período chuvoso, né? Então, foi assim, bem desesperador realmente o que aconteceu ano passado. Pode passar. Chegando aí ao ponto dos moradores perderem até canoas, né? Essa primeira foto é uma canoa que o morador não conseguiu tirar. E aí vale lembrar que os moradores sobrevivem principalmente da pesca, então você está interferindo aí diretamente no ganha-pão dessas pessoas. Também a quantidade de fauna que a gente perdeu, né? Tem estudos aí para saírem sobre esse quantitativo, bem assustador, bem alarmante. E dos animais que a gente não encontrou queimado, a gente sabe que eles utilizam essas áreas como é o habitat deles mesmo, né? Então, na mesma área que queimou, a gente encontra aí pegada de onça, pegada de tamanduá-bandeira, de anta, né? Vários animais aí ameaçados de extinção. E essa foto também para a gente exemplificar que em novembro de 2019, ali essa região perto da Baía da Rosal, toda verdinha, né? E quase na mesma época, em 2020, completamente seca. Até o céu dá para a gente perceber, né? Assim, totalmente esfumaçado também. E aí, a Baía da Rosal, ano passado, então, ela praticamente secou. Esse ano ela encheu com a chuva, não foi por causa do rio, porque o rio não encheu o suficiente para abastecer ela, e a gente deve aí encontrar ela seca esse ano de novo, após esse período de chuva aqui, que estamos aí no final, né? Pode passar. E aí a gente buscou, então, essa visibilidade, as mídias, para a gente falar desses problemas, né? Para a gente falar dos incêndios florestais na APA Baía Negra e no Pantanal como um todo, né? Então, diversas reportagens ano passado, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, eu fui até as rádios locais aqui também para falar sobre os incêndios e para falar da questão do turismo desenfreado no meio da pandemia que a gente teve na APA Baía Negra. Então, assim, foi um ano muito difícil para a gente, né? Mas também foi um ano de muita, como eu disse, né, trouxe bastante visibilidade para o Pantanal. E uma dessas oportunidades foi a participação no The Wall, né, no Caldeirão do Huc, onde a gente pôde buscar aí recursos para a nossa brigada comunitária da APA Baía Negra. Então, eu e a Lourdes ela é a líder da brigada comunitária. A gente foi até lá e conseguimos aí em torno de R$28 mil. E estamos já trabalhando aí com esse dinheiro para que 2021 a gente esteja mais preparado, mais equipado, para vivenciar tudo isso. E aí eu quero fazer um destaque aqui justamente pelo fato da importância
da gente entender o protagonismo das mulheres na conservação, né? Na APA Bahia Negra a gente encontra muito isso, uma mulher líder da brigada, uma associação de mulheres produtoras, porque acabou que não saiu uma associação de moradores, e a gente vem vendo isso mesmo, assim, segundo os dados da ECOA, né, de que a maioria das comunidades tem desenvolvido realmente associação de mulheres, né, as mulheres estão realmente assumindo aí esse papel, e eu fico muito, muito feliz também, assim, com esse protagonismo, assim, que a gente vem desenvolvendo. Pode passar. Bom, falei bastante já, acho que já tá bom, vamos conversar um pouco, mas convido vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a APA Bahia Negra. Então, recentemente saiu um episódio no PantaCast, não sei se vocês conhecem, né, mas é um podcast que está sendo feito pelos estudantes da UFMS aqui, e o episódio 20 foi sobre a APA Bahia Negra, ele está disponível aí nessas plataformas. Se vocês apontarem o celular, não sei se vocês estão assistindo pelo celular, né, mas depois vai ficar salvo. Mas se apontar o celular para essas arvorezinhas aqui, vocês vão ter acesso ao Instagram da APA Bahia Negra, né, onde a gente realmente vem postando aí muitos trabalhos, né, o que a gente vem desenvolvendo na região. E também tem o nosso site, apabaianegra.eco.br, que também, se vocês apontarem aqui para o QR Code, vocês vão ter acesso. Mas no Instagram da APA, vocês também conseguem ter acesso ao nosso site, né? E pode passar. Bom, e é isso. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui e quero convidá-los a responder um formulário depois. A gente pode depois até colocar esse link nos comentários, ou também aponte o QR Code aqui, agora hoje em dia é tudo assim, QR Code, e é justamente porque eu queria saber, assim, de vocês, né, são 7 perguntinhas simples, mas eu queria saber se vocês já tinham ouvido falar sobre unidade de conservação, se vocês já visitaram, e também o quanto vocês conseguiram absorver essa palestra que a gente deu aqui, né, que conversamos hoje. Então eu convido vocês a participarem. Pode passar. E aí eu vou encerrar minha fala com algumas coisas que eu realmente acredito. Uma frase que eu tenho para a minha vida é que a gente precisa realmente pensar globalmente e agir localmente. A gente sabe desse momento, né, que o planeta está vivendo, e a gente precisa começar a mudar a nossa realidade, né? A gente tem essa capacidade de mudar dentro da nossa casa e depois na rua da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, enfim. A gente ou criando, né, coisas novas, ou apoiando ações que já vêm acontecendo. A gente tem muita coisa legal acontecendo aqui, a gente precisa falar sobre isso. E da gente parar de se ver como um ser à parte da natureza, né? Então, eu gosto muito dessa frase que diz, né, que veja o mundo como um organismo vivo, do qual somos parte, não somos donos, não somos inquilinos, sequer passageiros, né? Então, é justamente isso, da gente entender que a gente não vive sem a natureza, né? E eu acho que também o Covid-19 vem mostrar isso para a gente, né? Que se a gente não mudar a nossa relação com a natureza, a gente não vai continuar no planeta Terra, né? Os seres humanos não vão continuar no planeta Terra. E disso, assim, da gente pensar que a Wangari Maathai fala isso, né? Que mesmo que pensemos que determinada ação individual seja muito pequena, imagine se ela for repetida milhões de vezes, né? Isso fará a diferença. A Wangari, ela foi a primeira mulher africana a receber o Nobel da Paz, e ela, quando ela no Quênia, né, as comunidades começaram a sentir que a água estava acabando e o alimento estava acabando, devido ao desmatamento, à degradação. E aí a Wangari criou um coletivo de mulheres, né? Ela foi de casa em casa ali, conversando com as mulheres, e essas mulheres plantaram mais de 1 milhão de árvores. E elas fizeram aí esse cinturão verde no Quênia. E aí a água voltou para a comunidade, os alimentos começaram a voltar para a comunidade. Então, assim, eu acho ela uma mulher realmente inspiradora para a gente pensar o que a gente pode fazer mesmo na nossa comunidade para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, né? E
a gente colaborar aí com a conservação do nosso bioma, né? Já que a gente está falando do Pantanal, com a conservação do Pantanal. E deixa aí como dica um podcast também, que é muito legal, que é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Parece bem adolescente, mas é muito maravilhoso, que vem contar justamente a história dessas mulheres que são inspiradoras, né? Mulheres evolucionárias, que muitas vezes elas são apagadas aí por esse sistema patriarcal que a gente vive. É isso. Muito obrigada. Eu estou aberta a perguntas agora. Obrigado, Tainã. Agora nós vamos passar a palavra para as professoras fazerem suas considerações e perguntas. Começamos com Caroline, por favor. Boa noite a todos. Tainã, eu acho que eu preciso te agradecer muito, não só pela sua apresentação, né, mas também pela sua disponibilidade junto à APA. Eu costumo dizer que a gente precisa de mais Tainãs no mundo, né, porque, falando enquanto professora também, se a gente conseguir despertar nos nossos alunos, né, e muitos deles estão assistindo aí a sua apresentação, se a gente conseguir despertar neles essa consciência, e se de lá sair assim mais um ou dois que tenham essa visão da conservação, o nosso trabalho enquanto professora aí foi feito, né? Então, muito obrigada. A gente vê que você é uma apaixonada pelo que você faz, você é uma apaixonada pelas áreas de conservação, pela APA, né, pela nossa APA aí de Ladário, Corumbá, né, que a gente está nessa região, então a gente sabe da importância dela, e agora a gente está colocando de uma maneira para o mundo todo, né, que pode assistir esse vídeo, que pode entender um pouco mais sobre a nossa realidade e sobre a realidade da APA. Eu quero registrar também, aproveitando a presença dos nossos alunos dos cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, direito, educação física. Então, isso tudo mostra o interesse dos diferentes estudantes sobre esse tema das unidades de conservação. Tainã, você coloca para a gente isso de uma forma muito clara, né, que a importância disso tudo e a gente pensar que os recursos eles são finitos, e a gente precisa conservar, né, preservar e conservar, como você colocou, né, a gente tem que saber trabalhar com esses recursos, porque se a gente quiser que as próximas gerações, elas conheçam as unidades de conservação, elas conheçam todo esse ecossistema presente nesses lugares, a hora é agora, né? Aliás, já passou da hora da gente começar a cuidar. Quando a gente fala, principalmente da APA Bahia Negra, surge uma curiosidade natural, as pessoas já ficaram curiosas aí com o vídeo, né, com o trailer, então surge essa curiosidade natural de querer conhecer, de querer ir até lá, e isso me lembrou uma frase que a Dona Maria, que até aparece no vídeo, ela falou para a gente essa semana, que ela comentou, né, a Semana do Meio Ambiente, ela é o ano todo, a gente tem que cuidar o ano todo. Então, quando a gente viu aí, principalmente nessa época de pandemia, a gente tem que falar disso, né? As pessoas estão indo lá e tem uma comunidade lá e as pessoas estão, de repente, levando o vírus, estão deixando lixo no chão, estão fazendo fogueira, e existem moradores lá, existe todo esse ecossistema, plantas, animais que precisam ser preservados, então não é assim, né, pessoal? Vamos com calma. A gente tem que cuidar da APA justamente para que a gente veja o futuro da APA, né, para que a gente tenha isso preservado ou conservado para as próximas gerações. E pensando nesse futuro, Tainã, eu queria colocar uma pergunta para você, e vendo toda essa sua paixão pelas unidades e pela APA, o que você espera para a APA daqui a 5 anos e para um futuro mais distante, daqui a 10, 20 anos, Tainã? Qual que é o teu sentimento, assim, o teu sonho de ver a APA, de que forma? O que vai ter nela? Como que ela vai ser daqui a alguns anos? Nossa, meu sonho mesmo é ver aqueles moradores, assim, mais independentes, realmente sendo protagonistas ali do turismo, não vivendo mais nessa situação de vulnerabilidade social, né, se entendendo como comunidade, aumentando cada vez mais esse sentimento de pertencimento,
né? Então, eu acho que a APA Bahia Negra não existe sem eles, né? Então, a gente precisa realmente focar nesse trabalho com os moradores, né? Então, eu acredito muito, muito num futuro, assim, maravilhoso para a APA, né? A gente sabe desse potencial, né? A gente sabe que o turismo no Pantanal não é um turismo barato. E a APA Bahia Negra, ela vem justamente no contrário disso. É um lugar acessível, que você consegue chegar de carro e você consegue ter esse contato com o Pantanal bem de perto, né? Então, eu acho que realmente tem muita chance de crescer. Eu penso na APA Bahia Negra realmente sustentável, no sentido das pessoas realmente conseguirem se sustentar daquilo, né? Assim, a gente sabe que muita gente, às vezes, que mora ali tem tanta dificuldade que às vezes fala, poxa, mas e agora, né? O que eu vou fazer, né? Tá difícil, não estou conseguindo sobreviver do que eu estou tirando daqui, né? Então, eu penso mesmo do turismo salvando aí essas vidas aí dessa questão de vulnerabilidade social. E na parte de sustentável também da gente conseguir moradias mais adequadas, né? Um saneamento mais adequado, da gente conseguir ser eu acredito na APA como um modelo mesmo de unidade de conservação no Pantanal. Assim, eu sou bem, assim, penso alto mesmo, porque eu realmente penso na gente como um modelo e acho que a gente tem caminhado para isso, sabe? A gente tem se destacado, eu acredito. Obrigada, Tainã. Professora Priscila, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer a Tainã, como eu aprendi com você nessa palestra. Eu confesso que depois que eu entrei para o Condema, como suplente da Carol, representando a UFMS, né, eu pude me familiarizar um pouco mais com essas questões que até então eu tinha estudado lá na minha graduação em Direito Ambiental e parecia tão distante porque eu nunca nem vi uma pessoa que morava nessas regiões. E quando eu conheci Dona Maria, né, e a contribuição dela tão importante para as nossas reuniões, né, ela humaniza, né, quando a gente trata de... Porque eu estudei as legislações, né, e quando eu vejo todas essas questões personificadas, né, e nesse vídeo que você passou, é muito tocante, né. Eu cheguei há pouco ao Centro-Oeste, a Corumbá, então, para mim, é uma alegria poder compartilhar tão de perto, né, essas questões. E, então, assim, a minha questão para você, e eu acho que talvez alguns se perguntaram durante a sua apresentação, é como que funciona a questão da propriedade desses moradores, né, a questão fundiária, existe registro, você mencionou que algumas unidades de conservação são públicas, outras são privadas. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como funciona a APA, né, nessa questão da moradia, e puxando a sardinha para o jurídico, que é onde eu entendo um pouquinho. Legal, Priscila, muito obrigada. Então, a APA Bahia Negra, ela tem uma questão, que aquele vídeo, como eu disse, ele explica muita coisa, né? Era uma estrada que ela foi abandonada, então ela virou área da União. Então, a gente está falando a área toda da APA Bahia Negra é uma área da União. A gente tem uma estrada que é estadual e uma unidade de conservação municipal. Então, a gente tem 3 esferas aí na questão, né? Então, como a área é da União, não existe posse de área da União, né? Então, os moradores, eles não têm posse daquela terra. Eles têm um termo de autorização de uso sustentável, que é esse TAUS, que permite que eles vivam, né, que eles morem ali naquela área da União, desde que eles realmente utilizem aquilo para a subsistência deles e de forma sustentável, né? Então, assim, eles têm o direito de tudo que eles construírem na APA Bahia Negra, se por acaso eles forem embora, no caso, eles podem tirar tudo que eles construíram, mas eles não têm direito da terra em si, né? Então, esse documento da Secretaria de Patrimônio da União, ele veio justamente para essas lacunas aí, né, que tinham nessa questão de áreas da União.
E aí a gente vem num processo também de realmente regularizar todos os TAUs na APA Baía Negra, que a gente ainda não conseguiu chegar nesse momento, né? Então, a gente tem ainda pessoas que precisam receber o TAUS, tem pessoas ali que ainda vão ser retiradas, porque não pertencem à comunidade ribeirinha tradicional, né? Então, a gente ainda tem realmente essas questões. E aí é importante a gente ressaltar, né? Quem tem direito de viver na unidade de conservação são os moradores ribeirinhos tradicionais, né, que fazem parte da comunidade da APA Baía Negra, né? Então a pessoa tem que viver e sobreviver daquilo. Não pode ser, por exemplo, uma casa de final de semana, de veraneio, né? As pessoas precisam estar ali sobrevivendo daquele espaço. Tá certo. Muito obrigada, Tainã. Obrigada a você. Tainã, obrigado aí pelas palavras, as professoras também. Tem uma pergunta aqui que foi colocada no chat, e embora já tenha explanado, eu gostaria de ver contigo se gostaria de falar um pouco mais a esse respeito. Deixa eu pegar ela aqui. Que é do Kleber. Com relação às queimadas que ocorrem todos os anos no Pantanal, quais são as medidas tomadas para prover um apoio para as famílias que moram na APA? Já explanou sobre as queimadas, né? Mas gostaria de comentar algo em relação à questão do Kleber? Muito boa a questão. Claro. Muito obrigada pela pergunta, Kleber. No ano passado, a gente teve aí muita sorte e muita gratidão por ter o apoio da Comitiva Esperança, né, uma ONG criada justamente para ajudar as famílias, né, nesse momento de pandemia, e acabou que quando começaram as queimadas no Pantanal, a gente também foi mudando a direção das ações aí para essas famílias que estavam perdendo suas hortas, né, enfim, passando muita dificuldade por causa das queimadas. Então, desde o ano passado a gente conseguiu, eu falo a gente porque eu também ajudo a Comitiva Esperança, né, mas a gente conseguiu entregar diversas cestas básicas para os moradores. A gente tem muita tranquilidade de falar que comida no prato não faltou, né? A gente conseguiu entregar com a ajuda da comitiva, da Igreja Sara Nossa Terra e diversos outros parceiros. Entregamos alimento, itens de higiene, máscaras, com apoio também do Instituto das Mulheres Negras daqui da região, da Vetorial. E também a comitiva também tem ajudado nessa questão do saneamento básico, né? Então, entrega de caixas d'água, a gente conseguiu entregar ano passado, agora não sei se foi o começo desse ano, a gente entregou algumas caixas d'água, porque a gente sabe que a situação era bem precária também dos moradores, sabe? E porque ali o abastecimento é feito por caminhão-pipa, né? A gente ainda está aí recebendo doação pela Comitiva Esperança para a gente continuar essas ações. Mas o apoio a essas famílias veio muito, assim, dessas ONGs, né? E, às vezes, a gente até se junta aí no conselho gestor para fazer o que a gente pode e não deixar a comunidade passar por dificuldade, assim, o que a gente pode fazer. Obrigado. Obrigado, Kleber, pela pergunta, pelas explicações. Não temos mais perguntas da plateia. Eu vou abrir agora para as considerações finais, para a gente já... desculpa. Apareceu uma pergunta de última hora, que é tão importante, né, que acho que vale a pena a gente interromper aí a sequência natural. A aluna nossa da administração, Maria Tocali, ela perguntou aí, como faço para ajudar? Muito importante essa pergunta, né? Muito importante. Obrigada. Então, eu realmente sugiro ajudar a Comitiva Esperança, porque a Comitiva Esperança vai continuar trabalhando com a comunidade da APA Baía Negra, então toda ajuda direcionada para eles também é uma ajuda direcionada para a comunidade da APA Baía Negra. E eu acho que uma outra coisa que é muito importante é a gente falar sobre a APA Baía Negra. Então, divulgue, né? Conheça. Assim que acabar a pandemia, claro, né?
visite, né? Visite unidades de conservação, gente. É tão lindo, é tão importante, sabe? Eu sou essa pessoa, assim, que eu não vou para nenhum lugar se eu não conhecer a unidade de conservação, sabe? Qualquer lugar que eu vou, eu tô indo conhecer uma unidade de conservação. E eu sou realmente hashtag visite uma unidade de conservação. Então, conheçam, né? Muita gente que mora em Corumbá e Ladário não conhece a APA Baía Negra, a gente nunca ouviu falar. Então, vamos difundir o que a gente tem de patrimônio, é um patrimônio natural e cultural da nossa cidade, né? Do Pantanal. Então, divulgue, fale para os seus amigos, mostre no nosso Instagram, o nosso site, mostre essa palestra, nossos vídeos no YouTube, faça aí o papel realmente de formiguinha, né, da gente divulgar. Muito legal, parabéns aí mais uma vez pela resposta, e foi uma pergunta extremamente oportuna. Depois o Orlando colocou lá para a gente, né, quem puder, né, curtir a página também do Comitiva Esperança, uma excelente organização que está contribuindo bastante aí com essas questões. E agora sim, vamos passar aí para os minutos finais, para as considerações finais de cada um, e para a gente já entrar na parte de encerramento. Embora o papo aqui fluiu tão bem que não vimos nem a hora passar. Então vamos começar com a professora Priscila, para fazer suas considerações finais, seguida da professora Carolina, depois a Tainã. Bom, eu vou começando a dizer que eu não conheço a APA ainda, porque eu cheguei bem na hora da pandemia, então, por isso eu estou redimida, né, Tainá? Mas eu vou conhecer e eu sinto muita vontade. Acho que cada reunião que a gente fala mais, e por isso a visibilidade ela é tão importante, né? Porque até então que eu não tinha ouvido falar, não era uma vontade minha, e aí fomentou a minha curiosidade. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha, visibilidade, é o que tem que ficar para a gente poder ajudar os moradores de forma mais concreta, né? E sem prejudicar o meio ambiente também. Professora Caroline? Bom, eu quero agradecer de novo, né, e agradecer também essa possibilidade da gente estar participando desse momento, levando um pouquinho da APA, das unidades de conservação, do trabalho da Tainã, para que todos possam ter acesso a essas informações. Também confesso, assim como a Priscila, que eu não sou de Corumbá, de Ladário, né, não sou da região, e eu não tinha ideia, antes disso, né, do que era o Pantanal. A gente ouve falar do Pantanal, a gente vê no livro, a gente vê na TV, mas só quando a gente vai morar no Pantanal Sul-Mato-Grossense, é que a gente começa a ter uma ideia do que é tudo isso, né? E, por exemplo, uma queimada, também a gente não tem muita noção do que é uma queimada, do que é você morar numa região que está ali pegando fogo, que está num momento constante de insegurança das pessoas, animais e tudo mais. Então, a gente começa a dar mais importância para isso quando a gente está lá. Talvez esse sentimento que a Tainã esteja passando, né, do estar na unidade de conservação para conhecer, seja um pouco dessa sensação que eu tive de chegar no Pantanal e acabar conhecendo tudo isso. Eu quero dizer também que eu aprendo muito com o pessoal da Fundação de Meio Ambiente de Ladário, o pessoal do Conselho de Meio Ambiente, do qual eu faço parte representando a FMS, o Conselho da APA e o pessoal da própria APA me ensina muito, as mulheres da APA, e com a própria Tainã, a quem eu agradeço demais novamente pela palestra. Quero também fazer um agradecimento muito especial à Andréia e à Lígia, da Fundação de Meio Ambiente de Ladário, que se não fosse por elas, isso tudo não estaria acontecendo, a Semana do Meio Ambiente de Ladário não estaria acontecendo. Então, Lígia, Andréia, vocês têm esse papel essencial para que tudo isso aconteça. Além de todo o pessoal da Fundação, né, todo mundo que está envolvido na organização, o pessoal da Comitiva Esperança. Em determinado momento, a Tainã falou sobre a régua no Pantanal, eu me lembrei da frase do Manuel de Barros, e aí eu queria encerrar então essa participação com ela, onde ele diz: no Pantanal ninguém pode passar a régua, sobre muito quando chove, a régua é existidura de limite e o Pantanal não tem limites. E não tendo limites, então, convido a todos para conhecerem o Pantanal, lógico que quando possível, conhecerem a APA Baía Negra e trabalhar
para que esses não limites do Pantanal continuem e se perpetuem por muito tempo. Muito obrigada. Obrigado, professor. Agora sim, Tainã, suas considerações. Eu acho que outra frase de Manuel de Barros é: meu quintal é maior do que o mundo, né? Então, realmente, o Pantanal, assim, a gente vive no bioma mais bem preservado do Brasil, né? A maior área inundável do mundo. A gente precisa realmente valorizar esse bioma. E a gente se considerar pantaneiros, quem mora aqui, quem nasceu, né, em Corumbá e Ladário também é pantaneiro, não é só quem está, como as pessoas dizem, no Pantanal, mas o Pantanal é aqui, né, gente? O Pantanal é isso, a gente está vivendo o Pantanal. E a gente pensar mesmo que todas as nossas atitudes no dia a dia, elas estão impactando o Pantanal. Então, vamos repensar mesmo em tudo que a gente vem, como que a gente vem lidando com esse bioma, né, com essa cidade, com as unidades de conservação, com o lixo, né, que é uma coisa tão básica que a gente precisa tanto realmente falar sobre isso, né, enfim. E é isso, assim, eu vou terminar agradecendo muito pela oportunidade de estar falando com todos vocês, agradecer aí esse trabalho em conjunto que a gente fez para desenvolver a Semana do Meio Ambiente. E obrigada, gente. Obrigada. Não, muito obrigado. Realmente foi uma excelente fala, uma excelente conversa para encerrar esse primeiro dia da Semana do Meio Ambiente de Ladário. Eu falei logo no início do nosso dia um pouco da programação que nós vamos ter, e está lá disponível também na página da APA Bahia Negra. Quero agradecer aí, a Andréia participou com a gente agora, foi bem legal. Obrigado, Andréia. Obrigado a Lígia, que estão fazendo um trabalho brilhante lá, e também a gente não pode deixar de agradecer todos os nossos parceiros, né, os membros, tanto do Conselho da Fundação do Meio Ambiente, como do Conselho da APA, que também contribuíram nos debates e na formatação dessa semana. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Parabéns mais uma vez pela apresentação das professoras, da Tainã, e a gente se vê aí no restante da programação da Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.